Então, agora a gente vai ver como o ChatGPT pode ajudar na produtividade e na automação, né? Então, nós temos como primeiro item aqui organização de tarefas e listas. O ChatGPT pode ajudar a criar listas de tarefas e planejamentos. Vamos ver na prática. Então, eu vou pedir para ele criar uma lista aqui. Crie uma lista de tarefas para organizar uma viagem internacional, né? Então, tem viagem internacional, a gente tem que se lembrar de várias coisas, tem que fazer um checklist, ele pode ajudar nisso daí. Vamos ver como é que ele vai colocar para a gente. Lista de tarefas para organizar uma viagem internacional. Planejamento inicial. Escolher o destino e a data da viagem, definir a duração da estadia, verificar se é necessário visto e passaporte válido, pesquisar sobre a cultura, idioma e clima do destino, definir um orçamento para a viagem. 2. Documentação e requisitos legais. 3. Reservas e transporte. 4. Organização financeira. 5. Comunicação e conectividade. 6. Preparo da bagagem. 7. Itinerário e passeios. 8. Segurança e emergências. 9. Checagem final antes do embarque. Então, ele dá todas essas dicas. Você pode imprimir, por exemplo, essa lista aqui e dando o check, a chance de você ter algum problema aí diminui bastante, com certeza. Então, no item 2 aqui, a gente tem geração de código e auxílio na programação. O curso é voltado para médicos, né? Eu sei que tem alguns médicos que programam, enfim, né? Conheci alguns médicos que sabem programar, mas eu coloquei aqui como essa parte um, ela é mais geral, então para vocês saberem que isso existe. Então, para quem programa, o ChatGPT pode sugerir trechos de códigos e resolver dúvidas técnicas. Isso daqui, assim, foi uma das coisas que se falaram quando surgiu a inteligência artificial, é que os programadores estavam com os dias contados, eles estavam na lista ali dos primeiros que estavam com a profissão em risco, né? Pode até ser que isso aconteça algum dia, mas no momento, os programadores, nós que programamos, estamos em lua de mel com a inteligência artificial, porque ela ajuda muito ao nosso braço direito, escreve o código para a gente, tira a dúvida muito mais fácil, muito mais rápido, tá uma maravilha, né? E também aquela coisa que tem gente que pensa assim, eu vi na internet, o cara desenhou uma página de internet num pedaço de papel e ele transformou numa página, então não precisa mais de programador, é só instalar o dedo. Isso não é verdade, isso não acontece assim. Mas a inteligência artificial veio para ajudar muito, né? Então, para alguns vai ficar mais com uma título de curiosidade. Vamos lá no chat GPT para mostrar para vocês. Então, vamos colocar aqui um prompt de programação, né? Então, aqui, ó. Escreva um código em Python que lê um arquivo CSV. Esse CSV é um tipo de arquivo que significa Comma Separated Values. São valores separados por vírgula, né? E exibe os dados em formato de tabela. Então, ele vai escrever esse programinha aí. Vamos ver como que ele vai fazer. Aqui está. Aqui vocês estão vendo, né, aquela questão que eu falei ali do Canva, né, que ele coloca ali como lousa, né? Então ele abre é, essa janela aqui diferente, que eu posso inclusive editar aqui esse código. E ele coloca o código aqui e eu posso só copiar e colar lá no editor de código e utilizar a função aqui que ele criou. É uma maravilha. Aqui, pessoal, falando de automação, então, automatização de tarefas repetitivas. Esse assunto aqui é bem interessante, né? Então, aqui, ó, se você precisa formatar textos, gerar documentos ou até mesmo gerar respostas automáticas, o chat GPT pode ajudar. O exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, como a gente está na parte um ainda, falando da parte mais básica do chat GPT do modo geral, então eu vou colocar um exemplo bem simples, uma coisa assim, que não chega nem perto do que ele é capaz de fazer para a gente como médico, né? Então, lá na frente, quando a gente tiver o nosso GPT médico assistente, vocês vão ver o verdadeiro poder disso daqui, né? Então, eu vou explicar mais lá na frente. Tá bom? Vou fazer o exemplo simples agora para vocês e vou dar uma pincelada ali no que a gente vai ver mais lá na frente. Então, como eu falei para vocês, esse é um exemplo simples. Vamos colocar aqui um prompt, né? Assim,
Crie um modelo de resposta automática para suporte ao cliente, agradecendo pelo contato e informando que responderemos em breve. Ele vai criar aqui, vamos ver, aqui está o modelo de resposta automática para suporte ao cliente. Assunto: recebemos sua mensagem. Olá, fulano. Agradecemos pelo seu contato. Sua mensagem foi recebida e nossa equipe responderá o mais breve possível. Nosso horário de atendimento é tarará. Isso daqui você pode, inclusive, integrar isso com o chat GPT através de uma API para que ele faça essas respostas automaticamente toda vez que você entra. Você já entrou em algum WhatsApp que ele respondeu automaticamente? É isso daí que está acontecendo, tá? Mas a parte que eu queria colocar para vocês, falando da medicina, nós vamos fazer uma automatização de geração de textos e documentos diferente. Então, por exemplo, imagine que você fez toda a sua consulta ali e no seu plano de ação você precisou prescrever uma medicação, solicitou exames, teve que fazer um atestado para a escola da paciente e uma declaração de comparecimento para a mãe dela. Tudo isso você colocou, você descreveu ali no plano de ação. E você pode simplesmente, com um comando, por exemplo, finalizar a consulta, o chat GPT gerar todos esses documentos para você. Ele vai gerar a receita com a posologia que você colocou lá, ele vai gerar a requisição dos exames, ele vai fazer o atestado para a escola da criança e a declaração de comparecimento para a mãe. Tudo em menos de um minuto prontinho para você. Isso é uma maravilha. Essa parte da automatização é uma parte bem interessante que a gente pode utilizar bastante no nosso dia a dia no consultório. Então, pessoal, com isso chegamos ao fim do módulo 3 dessa aula, né? Na próxima aula ali, eu vou colocar para vocês um exercício para ajudar a fixar esse conteúdo que a gente aprendeu nesse módulo. Tá certo? Vejo vocês lá na próxima aula.